Meus caros estudantes, vamos falar hoje, da conclusão. Vamos só fazer uma síntese do que nós já falamos, a introdução, que apresenta a temática, contextualizando essa temática, apresenta a tese, que é o ponto de vista. Falamos das principais formas de introduzir para ajudar os estudantes a começar o texto. Falamos dos tipos, dos diversos tipos de introdução, a alusão histórica, a metáfora, o uso o contraste, enfim, alguns recursos importantes para ajudar vocês. No desenvolvimento, existem também alguns recursos, como foram falados na introdução, que podem também ser utilizados no desenvolvimento. Eu não vou trabalhar a questão do desenvolvimento num tópico, porque eu vou trazer para vocês um vídeo em que eu vou trazer uma redação toda pronta e a gente vai discutir parágrafo a parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Em geral, o esquema argumentativo é a tese, argumentos, se for 2 argumentos, argumento 1, argumento 2, se forem 3 argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, alguns autores chamam de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, e a conclusão. O que é mais importante nesse esquema? O esquema de uma dissertação escolar para o Enem: introdução, desenvolvimento, conclusão. Desenvolvimento normalmente 2 parágrafos, ou no máximo 3 parágrafos. Uma introdução e a conclusão. Todos esses parágrafos eles têm que estar ligados coerentemente. Eles precisam estar conectados, interligados de forma coerente, sob pena de comprometer a avaliação do seu texto. Então é importante que o desenvolvimento tenha coerência com a introdução, que a introdução remeta o leitor ao desenvolvimento, que a conclusão feche o texto. E hoje nós vamos falar justamente da conclusão. Que a conclusão, na verdade, é concluir o texto, é finalizar o texto, mas é possível também a gente pensar que é inferir algo que foi debatido ao longo do texto. Que é inferir, na verdade, é deduzir logicamente aquilo que foi dito ou foi defendido ao longo do texto. Então, um exemplo concreto, se eu digo que a pena de morte não é um instrumento capaz de diminuir a violência no país, no Brasil, por exemplo, é a minha tese. Meus argumentos, eu poderia dizer simplesmente: os grandes países em cuja estrutura a pena de morte era estimulada, a pena de morte fazia parte da configuração da Constituição desse país, como a Inglaterra, por exemplo, foi abolida por conta do aumento, do aumento significativo da violência com a implementação da pena de morte. Um outro argumento, um outro exemplo, a questão dos Estados Unidos, em que muitos estados cuja adoção da pena de morte se configura, faz parte do estatuto, da Constituição local, do estatuto local, os índices de violência aumentaram. Então, esse é um argumento forte, que muitos utilizam para defender a não utilização, não implementação da pena de morte no país. Logo, por conclusão, aí você tem uma inferência, a pena de morte, aí você retoma e reafirma aquilo que foi dito. Ela não é um instrumento viável, não é um instrumento que pode ou poderá combater a violência em nosso país.
Claro que eu fiz uma simplificação aqui, mas um esquema é nesse sentido. Tese, argumento, logo, qual a conclusão disso? Então, Aristóteles já, um dos grandes filósofos, trouxe, ele discutia a questão do silogismo. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, eu sou homem. Logo, eu sou mortal. Então, ou somos mortais, se a gente pensasse. Então, premissa menor, premissa maior, premissa menor e a conclusão lógica. Então, de certa forma, o texto ele tem que caminhar para essa conclusão lógica. A partir dos fatos apresentados, se chega-se a uma conclusão. A partir do ponto de vista da argumentação apresentada, se chega a uma conclusão. Então, é importante que a conclusão ela seja, que ela surja decorrente dos argumentos apresentados. Aí trouxe aqui alguns aspectos importantes. O gênero, eu chamo a dissertação como um gênero, dissertação escolar como um gênero, tem a função de convencer o leitor da validade de sua tese, claro. Então, aquela tese é válida, apresentando argumentos que convençam o leitor ou o avaliador. A coerência, o avaliador do seu texto pode não concordar com o seu ponto de vista, com as suas ideias, com a sua tese, mas ele vai perceber ou vai avaliar a linha de pensamento, a linha de raciocínio que o seu texto engendra, que o seu texto provoca, ou como você construiu toda essa linha de raciocínio. Os argumentos usados no desenvolvimento tentam provar a tese. Então, isso é importante. Eu tenho uma tese, eu tenho que provar essa tese. Provar usando aqueles argumentos que eu já falei. Argumentos de provas concretas, argumentos de autoridade, argumentos de causa e consequência. Então, esses argumentos eles vão fundamentar a sua tese, seu ponto de vista, para você não incorrer no achismo. É muito comum as pessoas apresentarem ponto de vista e não apresentarem argumentos, ou argumentos falaciosos, argumentos que não têm uma validade, não têm uma lógica interna capaz de levar ou desejar, querer levar o leitor a um raciocínio falso. Então é importante que quem produz um texto conheça minimamente essa ideia de que concluir é chegar a um raciocínio que foi desenvolvido ao longo do texto. Claro que essa é uma forma de conclusão. Finalize o texto inferindo algo a partir dos argumentos apresentados, que nós falamos ao longo do início. Inferir nada mais é do que deduzir a partir de afirmações uma conclusão lógica. Inferir e deduzir, a inferência ela é uma atividade cognitiva importante no processo de produção de leitura e no processo de produção de um texto. Então, levando em consideração os pontos 1, 2 e 3, é necessário admitir a conclusão como retorno à tese. Então, a tese, tem-se uma tese, que é um ponto de vista acerca no mundo de um assunto, de um tema, enfim. Apresenta-se argumentos para defender a tese e chega-se a uma conclusão a partir dos argumentos apresentados que provam a tese. É o que nós chamamos de dois tipos de raciocínio. O dedutivo, você parte de uma premissa geral para chegar e aí você vem com os exemplos específicos. Ou então, parte de exemplos específicos para se chegar a uma tese geral, a um raciocínio geral, a uma conclusão geral. Então, a conclusão, além da finalização do texto, é obviamente um retorno à tese, pois seus argumentos orientarão o pensamento do leitor até ela. Então, de forma esquemática, então, tese, que seria a introdução, a apresentação do seu tema, do seu ponto de vista, contextualizando, só repetindo aqui, retomando aquilo que já foi dito.
o desenvolvimento, que são a apresentação dos argumentos. 2, 3, 4, depende do quanto você tem de repertório de ideias para fundamentar a sua tese. Como um texto curto do Enem, normalmente recomenda-se, sugere-se 2 parágrafos ou 3 parágrafos no máximo. E a conclusão, que é justamente um raciocínio a partir de uma defesa de uma tese, com os argumentos. Logo, aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro. Aquilo que eu defendo é verdadeiro porque eu apresentei x1, x2, x3, matematicamente falando. Então, se eu digo que a pena de morte não é um instrumento capaz de combater a violência e o uso, porque o país não tem condições, o país já vive um contexto de violência extremamente grande, né, nos grandes centros urbanos. 2, os países nos quais a pena de morte foi implementada e ainda existe no seu arcabouço constitucional, ela não resolveu o problema da violência, ela não diminuiu o problema da violência. Isso é dito, né? Isso é verificado nas constantes pesquisas. Então, os grandes países que já tiveram na sua Constituição, no seu arcabouço, a pena de morte, elas não diminuíram. Inclusive, muitos países abandonaram a pena de morte, muitos países não execraram esse tipo de instrumento em que o Estado é legalizado para matar, para condenar, para julgar e condenar, evidentemente. Logo, a pena de morte ela não cabe em nosso país. Então, você retoma aquilo, você reafirma a sua tese. Porém, ela não é um simples retorno à introdução, mas um reforço à tese, desde que seja garantida a progressão textual, ou seja, a continuidade das ideias do texto. Então, é importante que essa retomada não é uma repetição do que foi dito. É algo que você reafirma em função daquilo que foi dito. Essa é uma forma, né, de conclusão. Em geral, no Enem, recomenda-se aí uma outra forma de conclusão, que é justamente a intervenção. Sugere-se aí uma proposta de solução, diferente dessa visão de você retomar, defendeu a tese, apresentou os argumentos e reafirmou aquilo que você disse de forma coerente. No caso do Enem, especificamente, há uma proposta de solução que respeite os direitos humanos. Então, o estudante deve, né, propor uma solução que seja realista, que seja viável, propor, dizer o que fazer e como fazer. Não se pode esquecer, sobretudo, desses 2 aspectos, o que fazer e como fazer, que grande parte das redações apenas cita algo a ser feito, mas não diz o como deve ser feito. Então, o Enem tem essa especificidade, que é uma das formas também de se concluir, propor uma solução. Vale lembrar, uma solução viável, uma solução realista, uma solução pautada em aspectos da realidade. Então, é preciso ter cuidado com essas soluções que não têm respaldo na realidade. Né? Às vezes são soluções utópicas, soluções que têm um viés, muitas vezes, fantasioso e que não, efetivamente, não é uma solução concreta. Bem, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E nos próximos vídeos eu vou trazer um texto que já aparece para vocês, que esse texto a gente vai ler e depois a gente vai analisar parágrafo por parágrafo, uma estrutura básica de uma redação escolar, de uma redação para o Enem, né, de uma produção textual. E a gente vai analisar pouco a pouco esse esquema argumentativo dessa dissertação escolar. Um forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.